louvores, entrevistas, ministrações da Palavra de Deus e orações. Começa agora, pela nossa web rádio, programa Ligados em Cristo. Apresentação, Pastor Francis Reiter. Muito bem, povo queridos, ouvintes, também internautas que estão assistindo o programa Ligados em Cristo, diretamente pela rádio Boas Novas para o Mundo, também pela web rádio, também pelo site www.boasnovasparomundo.com, também por dois aplicativos que você pode baixar, que é Boas Novas Pirassununga. Você baixa o aplicativo, você terá acesso à TV Web e também à rádio 24 horas no ar para abençoar a sua vida. Fique ligadinho conosco. Entra também pelo Facebook Boas Novas Pirassununga e você vai estar assistindo uma programação muito abençoada nessa tarde que vai estar falando ao seu coração. Nós vamos agora a sala de entrevista. Fique agora com a sala de entrevistas. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da rádio Boas Novas para o Mundo para participar do programa Ligados em Cristo, um podcast especial para abençoar você, ouvinte, para levar até você o conhecimento de coisas importantes que estarão acontecendo agora no ano de 2026, logo aí em breve, né, no próximo ano. Mas nós estaremos compartilhando também a boa e poderosa palavra de Deus. Vamos apresentar os nossos queridos participantes, nosso querido evangelista Guilherme, a paz do Senhor, evangelista Guilherme. Graça e paz, pastor, graça e paz ao irmão Carlos, e graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando. Temos aí grandes novidades para vocês, então fique ligado e acompanhe o programa. Glória a Deus, está aí o querido evangelista Guilherme, né, que vai estar falando um assunto importante. Não sai daí não, que será a bênção de Deus. Também estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio Boas Novas para o Mundo a presença do evangelista Carlos Costa, que vai estar se apresentando agora para que você venha conhecê-lo e também receber uma mensagem de fé. Paz do Senhor, Carlos Costa. Paz do Senhor, pastor Francis, paz do Senhor, irmão Guilherme. É uma alegria muito grande estar aqui, né, fazendo aquilo que é muito bom, compartilhar da palavra de Deus, falar de assuntos ligados ao reino, né. Cumprimento também os irmãos que estão nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook, né, com a paz do Senhor. Glória a Deus, que Deus possa usá-los nesta tarde, que o Espírito Santo possa falar através da vida dos irmãos e que o objetivo desse programa venha a ser alcançado, que é levar luz até o seu coração. E essa luz é a palavra de Deus, que ela nos faz enxergar o caminho correto num mundo de trevas, onde nós estamos andando. A luz e a trevas, elas não se misturam. A luz dissipa as trevas e ela nos faz enxergar o reino de Deus. Então eu convido você para abrir o seu coração nessa tarde, eu tenho certeza que será a bênção de Deus. E hoje nós estaremos falando, né, de um tema, um assunto importante, né, o propósito de estudar teologia. Talvez para muitos é um assunto polêmico, tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam, que devem estudar, né? Pessoas que, eu já ouvi pessoas dizerem, não, tem que falar o que o Espírito Santo põe no coração. Mas não podemos esquecer que a própria palavra diz que ele nos lembrará de tudo que já foi dito. Então, nós precisamos estudar. E nós temos exemplos, né? Exemplos de quem? De quem a Bíblia diz que nós devemos seguir, nós devemos imitar, né? A própria palavra de Deus, ela nos traz esse conhecimento. A própria palavra de Deus, aqui no livro de Lucas 2:41, a palavra diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos,
subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viriam na companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. É só para te explicar. Então os pais de Jesus vinham vindo e ele ficou para trás. Dentro de uma preocupação familiar, os pais, como até nos dizem hoje, a gente tem parentes próximos, eles entenderam assim, eu acho que ele vai vir aí com os parentes que vêm para trás, né? Vamos continuar caminhando e continuar, e nada do menino aparecer. Então eles voltaram um dia andando para procurar o menino Jesus e não encontraram. E a palavra diz que no versículo 25 diz assim, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, assentado no meio de doutores, e vindo-os, o interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se e disseram sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele disse-lhe, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Olha que forte isso, né? Aquele menino de 12 anos já estava ali interrogando, tirando suas dúvidas, procurando mais conhecimento com os doutores. Um menino de 12 anos interrogando anciões, doutores, acerca das coisas do reino de Deus. Os negócios do pai é automaticamente o ministério de Cristo, que ele fez aqui na terra, que era trazer a salvação, conhecimento, a luz do evangelho ao coração das pessoas. E hoje esse tema aqui vai ser muito importante, né? Eu convido você para não perder um pedacinho e ficar ligadinho. Eu já vou colocar aqui uma pergunta em pauta interessante, para que você também seja abençoado com as respostas, né, dos teólogos que aqui estão para abençoar a sua vida. Eu vou perguntar já para o Guilherme, depois também para o irmão Carlos Costa, e a gente vai bater nesse papo bacana. Irmão Guilherme, por que estudar teologia? Muito bom, pastor. O senhor fez um comentário, né, usou uma palavra interessante, polêmica, né, que um estudo polêmico. Não deveria ser, né? Mas hoje no mundo cristão existe essa problemática, né? Se devo estudar, se não devo estudar, com qual frequência eu vou fazer o estudo. Então, nós trouxemos essas perguntas justamente para nortear uma resposta. Não que cada pergunta ela trabalhe de forma isolada, mas todas as perguntas que serão respondidas, elas vão convergir para o mesmo ponto, que é realmente levar ao entendimento de todos dessa importância, né? Do porquê que é importante a gente estudar a teologia. Então, quando a gente fala de teologia, as pessoas elas vão talvez fazer uma referência a assuntos que não fazem referência a Deus, mas muito pelo contrário. Nós queremos justamente crescer no conhecimento, crescer para que a gente possa ter um serviço de qualidade, a gente possa prestar um serviço de qualidade para o reino de Deus. Então, por que eu devo estudar? Então, vamos fazer aqui comparações. Todo mundo tem uma profissão. Então, para você ser um bom profissional na sua área, você primeiro teve que estudar. Você teve que aprender. Mesmo que a sua profissão não exija um curso superior específico ou um curso técnico específico, mas você, dentro daquela profissão, você precisou aprender. Então, um operador de máquinas, por exemplo, ele tem que aprender a mexer com aquela máquina. Alguém teve que ensinar. Alguém teve que mostrar o funcionamento dos botões, o funcionamento da máquina, teve que pegar o manual, teve que aprender para poder executar o trabalho. Sem conhecimento, não ia conseguir executar aquele trabalho. Mas vamos para uma situação agora até mais simples, para os hábitos cotidianos. Fazer um arroz, por exemplo. Uma hora você teve que aprender a fazer esse arroz. Você teve que aprender a cozinhar. Então, alguém teve que te ensinar. Você teve que ler em algum lugar. Então, você percebe que o estudo, pastor Francis, em toda a área da nossa vida ele está inserido. Agora, por que para as coisas de Deus eu não vou estudar? Por que então para que eu sou um cristão, eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus, eu não vou estudar?
Por que eu não vou me dedicar, me aprofundar no conhecimento das coisas de Deus? Então, eu vejo que é incoerente a gente não estudar, sendo que para muitas outras coisas que não agregam nada à nossa vida espiritual, a gente estuda. Então, por que estudar? Se eu tenho conhecimento, primeiro, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso não ser enganado, que a palavra me garante que muitas pessoas, ao longo dos 66 livros, ao longo da linha histórica da Bíblia, pessoas que foram enganadas por não ter conhecimento, pessoas que foram levadas por ventos de doutrinas porque não tinham conhecimento, pessoas que caminharam errantes porque não tinham conhecimento. Aí eu pergunto para você, você quer ser uma pessoa assim? Errante? Uma pessoa que é levada por qualquer vento de doutrina, como diz lá em Efésios 4,14, nós vamos falar disso depois. Se você não quer ser uma pessoa, você tem a obrigação de estudar. Não é uma opção, é um hobby. Não, nós temos obrigação de conhecer. Cristo já deixou tudo pronto para nós. Eu não precisei tirar do zero, Deus já fez para nós. Ele inspirou os homens do passado para deixar pronto todo esse conteúdo para nós. Então, dessa forma, eu tenho só que pegar o conteúdo que já está pronto pelo próprio Deus, pedir a Ele discernimento, pedir a Ele entendimento, sabedoria e me esforçar para buscar daqui o conhecimento. Então, esgotar as perguntas é impossível, mas nós temos infinitas formas, infinitos caminhos para buscar da importância do porquê estudar teologia. Interessante, né? Veja que nesse mundo que nós vivemos, quando a Bíblia relata o que nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo num território do inimigo, vamos dizer. Jesus, ele disse assim, eu vou para o Pai porque este mundo já não é maligno. Então, automaticamente, os cristãos, aqueles que pregam a palavra, são o alvo principal, são os soldados principal aqui nesse mundo, para serem atingidos, né? Muitas vezes por ciladas. Imagina andar num lugar escuro cheio de ciladas, cheio de armadilhas, num lugar que não consegue se enxergar. Lógico que a pessoa vai ficar presa, como tem muitas pessoas hoje presas em situações nesse mundo, pela falta do conhecimento. A própria Bíblia diz, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E interessante, quando nós mencionamos no início da mensagem, a palavra diz que neste mundo, quando Jesus fala assim, eu vou para o Pai porque este mundo jaz no maligno, a Bíblia fala que Satanás, né, quem que é o maligno? Satanás. Ele cegou o entendimento. O que é um entendimento cego? Falta de entendimento, falta de conhecimento, falta dos projetos que Deus tem para você ser feliz, falta de ter conhecimento dos projetos que Deus tem para a sua família, ser uma família unida, feliz, cheia de alegria. E por não existir esse conhecimento, pela pessoa não buscar, porque ele está aí, por a pessoa não buscar, ela acaba sendo presa nas armadilhas que o diabo coloca nesse mundo, para trazer sofrimento às pessoas. A Bíblia fala, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, que são aqueles que não têm interesse de conhecer os planos de Deus, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Olha que forte isso, o conhecimento é o Evangelho, a luz é o seu entendimento. Então ele vai fazer com que a gente enxergue as ciladas, para que a gente não caia nelas. Eu não vou mudar a pergunta não, eu vou manter essa mesma pergunta por enquanto, ao nosso querido irmão Carlos Costa, conhecido também na Rádio Nativa, logo na quarta-feira, no final do mês, vai estar participando lá também. Eu vou manter a mesma pergunta, porque é bacana que Deus dirige cada um de uma forma, então a gente vai buscar um pouquinho mais de conhecimento, né, pela maneira que ele vai nos explicar. Irmão Carlos Costa, eu faço a mesma pergunta, por que estudar teologia? Qual a importância de buscar o conhecimento na teologia? Bom, nós devemos estudar, né, assim como o senhor falou, o irmão Guilherme também disse, para que nós não sejamos enganados, levados por falsos ensinamentos, por ventos de doutrina. Estudar teologia, assim como o irmão Guilherme falou, é algo para fazer para sempre, né? Na verdade, quando nós estudamos teologia, o conceito de teologia seria como estudar a Deus. Mas o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar aquilo que Deus revelou dele. E dentro disso, mesmo
nós temos a Bíblia, cada um vai estudar durante muitos anos e não vai conseguir esgotar. Então, nós temos que nos dedicar e buscar aprender, buscar as pessoas que têm conhecimento, buscar fazer um curso numa instituição que tenha a Bíblia como regra de fé e prática, para que nós possamos estudar uma teologia saudável, para que nós não sejamos levados ao engano. Né, pastor? Perfeito. Você fez um comentário muito forte, que deve-se procurar um local onde você possa estudar a verdade, aquilo que é correto. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que neste mundo, até próximo da sua vinda, que é exatamente o que nós estamos vivendo, só olhar para o tempo, a gente vê isso, ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o ensino que nós precisamos ter, ele tem que ser pautado na Bíblia Sagrada. Ele não pode ter outro fundamento. Ele tem que ser fundamentado em Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. Eu gostaria, até nesse momento aqui, de fazer mais uma perguntinha para que os irmãos possam compartilhar o bom entendimento pela direção do Espírito Santo, e depois nós vamos entrar no intervalo, para que você possa tomar uma água, tomar um café para não dormir aí do outro lado, que às vezes começa a dar sono. Mas nós vamos então mais uma pergunta, né? Quem deve estudar teologia? Os pastores? Os pastores devem estudar teologia. Quem mais deve estudar teologia? Os obreiros? Os obreiros devem estudar teologia. Quem mais deve estudar teologia? Quem será, hein? Vou deixar essa pergunta para que os irmãos possam responder. Irmão Guilherme, eu pergunto ao senhor, quem deve estudar teologia? Essa pergunta, né, a gente fez no grupo da nossa igreja um tempo atrás, o pastor colocou lá, e colocou assim, duas opções de resposta, né? Quem deve estudar teologia? Só para quem é pastor ou deseja ser, ou todo mundo? Aí tem algumas pessoas, não, só para quem é pastor. Tem gente que imagina que estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, estudar a teologia, é só para quem almeja aí um cargo de liderança dentro de uma instituição eclesiástica. Aqui também acredita que é para todos. Então, a nossa visão é estudar teologia, que é o estudo de Deus, estudar as coisas de Deus, é para todos. É para você que tem interesse em aprender mais, é para você que é filho de Deus, é para você que respira, é para você que ainda enxerga um futuro na sua vida. Porque, como eu disse na pergunta anterior, nós estudamos para muitas coisas do nosso dia a dia. Eu me dedico ao estudo para vários setores. Por que eu não vou dedicar para as coisas de Deus? Principalmente para você que é um cristão. Principalmente para você que está dentro de uma igreja. Principalmente para você que prega o Evangelho. Porque temos referências bíblicas de pessoas que foram indagadas, que foram colocadas diante de situações difíceis e elas converteram com o conhecimento da palavra. O apóstolo Paulo foi colocado no meio de um areópago, no meio de gregos de grande conhecimento. Mas Paulo usou o conhecimento da palavra de Deus. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e o diabo usou a palavra para ir contra Jesus. E o que Jesus usou? A palavra, o conhecimento das Escrituras. Veja que o conhecimento das Escrituras, ele te faz estar diante de situações difíceis e vencer essas dificuldades. Você pode ser indagado, se você é um cristão, você pode ser indagado no seu trabalho sobre a salvação. Você saberia responder? Se alguém chegar no seu trabalho hoje e falar assim, meu irmão, eu vejo que você é da igreja, como que eu faço para ser salvo? Você saberia responder essa pergunta? Mas uma pergunta simples, uma pergunta básica, uma pergunta que todo cristão tem que saber responder na ponta da língua. Não para se engrandecer, se envaidecer, mas porque infere a salvação da sua própria alma. E também a salvação do próximo. Então você saberia responder essa pergunta? Se uma pessoa te perguntasse sobre os atributos de Deus, você saberia responder quais são os atributos de Deus? Veja que o conhecimento não é para te fazer um professor, para te fazer uma pessoa conhecida, para te fazer uma pessoa famosa.
mas o conhecimento de teologia, o conhecimento da palavra de Deus é para te fazer um cristão com excelência. É para te fazer um homem, uma mulher com sabedoria, uma pessoa que mira o alvo de Cristo e vai até esse alvo. Então, quem deve estudar? Todos, todos. Não tem limite de idade, não tem restrição de idade. Desde a criança, você vai na igreja, tem o ministério infantil. Está lá as criancinhas. Tem desde o berçário até os adolescentes, os jovens e os adultos. Então não tem uma idade para começar, não tem idade para terminar. Como o pastor disse, estudar até Cristo voltar. Então a teologia não é um curso que eu começo, terminei agora, acabei, encerrei, esgotei todo o conteúdo, não tem mais o que estudar. O estudo da palavra de Deus, ele é inesgotável. A própria palavra diz que ela é viva e se renova. Então como que eu termino uma coisa que é viva e se renova? Possível. Então, para você que está nos ouvindo, para você que ainda não iniciou um estudo, como o irmão Carlos disse, procura uma instituição. Nós vamos falar um pouco mais disso durante o programa, mas a novidade para 2026 é que nós temos agora na Igreja Luz e Vida o curso de teologia. Nós vamos disponibilizar o curso de teologia para todos aqueles que têm interesse em aprender. Então, formas de estudar não é empecilho. Caminhos para estudar. Hoje eu tenho, graças à tecnologia, eu tenho acesso a links, eu tenho acesso a livros digitais, a conteúdos, a vídeos, a videoaulas, eu tenho acesso a uma enormidade de conteúdos para estudar. Então, no passado era muito mais difícil, mas hoje é muito mais facilitado. Então é para todo mundo, é para você incentivar o seu filho, é para você incentivar a sua esposa, o seu marido, é levar para a casa do seu irmão, da sua irmã, levar para a sua família. A teologia é para todo mundo, a teologia é sem barreiras, a teologia ela é livre. Aquela categoria de filme, né? Tem lá livre, 16, 14 anos, 18 anos, que lá que é a idade mínima. A teologia é livre, é para todo mundo e é para você que está ouvindo. Interessante, olha aí, não perca tempo. Você está aí do outro lado, não é à toa não, é para ter essa informação. Procure entrar em contato, daqui a pouco nós vamos passar os telefones, contatos, endereços, para que você possa ter maiores informações e se obter desse curso, que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. E eu continuo com a mesma pergunta ao irmão Carlos. Irmão Carlos, quem deve estudar teologia? Bom, todo mundo, né? Assim como o senhor falou, né? Os pastores, aqueles que pregam a palavra, mas todo mundo que está envolvido na obra de Deus. Aliás, para todo filho de Deus é importante estudar teologia. Nós precisamos estudar, assim como o pastor Aguinaldo fala, né? É um curso, mas é de quanto tempo, né? Bom, a gente estuda até o Senhor Jesus voltar, né? Que mesmo assim a gente não vai conseguir esgotar essa palavra, que ela é rica, viva, né, e eficaz nas nossas vidas. Nós procuramos estudar para quê? Para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós precisamos buscar uma teologia que nos confronte, que nos faça parecer mais com o nosso Senhor e Salvador. Nós não devemos estudar para pura e simplesmente adquirir conhecimento ou para achar que nós temos um certificado, um diploma ou algo assim. Devemos estudar para que nós possamos crescer na nossa fé e também para ajudar aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Assim como o evangelista Guilherme falou, né? Se alguém me pergunta a respeito da salvação, o que eu vou falar para essa pessoa? Estudar teologia? Eu preciso estudar teologia para ser salvo? Não, porque nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Mas é importante nós termos conhecimento daquilo que nós estamos estudando, para não sermos enganados, para que nós possamos estar progredindo, né? Alcançar a maturidade na vida cristã, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Amém, glória a Deus, é isso daí. Olha só, você adquirindo aí as experiências, né, de entendimento de cada irmão, para que você também possa fazer uma análise e ver a necessidade de ter o estudo de teologia escrito aí no seu coração. Sabe por quê? Jesus, ele disse assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem precisa de libertação? Quem está preso.
Qual o caminho para se libertar dessa prisão? Conhecer a verdade. Por isso que é importante você conhecer a teologia, porque você vai ter uma noção mais ampla do que está escrito na palavra de Deus. Você poderá entender de uma forma mais fácil. Nós vamos a um breve louvor e vamos voltar já já com mais assuntos importantes. Fique ligadinho conosco, voltamos já. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor. Glorifica a Deus. Algo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Estamos apresentando programa Ligados em Cristo. Estamos de volta com o programa Ligados em Cristo, um podcast especial hoje para o seu coração. E nós estamos falando de um tema, um assunto importante, né? O propósito de estudar teologia, o estudo das Escrituras Sagradas. E nós vamos ter logo em breve no Ministério Luz e Vida em Cristo, a partir de janeiro de 2026, vai se dar início a um curso da Escola de Teologia Luz e Vida em Cristo. E daqui a pouquinho nós vamos passar o endereço, o telefone, para que você possa entrar em contato e estar participando também. Vamos continuar com as perguntas, para que os nossos irmãos, na direção do Espírito Santo, possam estar respondendo essa pergunta, né? Para que chegue aí ao seu conhecimento. Fique ligadinho, não saia daí não. Irmão Guilherme, qual a importância da teologia? Deve ter um objetivo, algo importante para que a gente venha ocupar esse tempo, buscar entendimento. Qual a importância disso?
Muito bem, pastor. Nós temos uma coleção de escritos judaicos chamada Talmud, né? E nessa Talmud, a gente vai encontrar a referência que os judeus eles se reuniam pelo menos ali 3 vezes por semana para estudar as escrituras. E tinha uma preocupação de que ninguém ficasse mais de 3 dias sem ouvir ou ler as escrituras sagradas. Estamos falando aqui das escrituras, os irmãos lembram que estamos falando do Pentateuco, estamos falando aqui da lei, estamos falando de 5 livros. Hoje nós temos uma carga de 66 livros, ou seja, é praticamente 13, 12% a mais do que tinham na época. Mas qual que era a preocupação deles? Eles acreditavam e tinham noção de que aquela lei regia eles. Era a lei que guiava a vida espiritual, guiava os costumes, guiava a vida deles. Então eles tinham preocupação de estudar aquilo e não passar muito tempo sem ter contato. Então você pensa, é um conteúdo de que 1 hora foi terminado, mas eles voltaram e começaram tudo do zero novamente. Então eles não passavam mais de 3 dias sem estudar, mais de 3 dias sem pelo menos ouvir ou ler a lei. Aí eu falo para você hoje, aumentou a quantidade de livros. Foi de 5 para 66. Na época eram 5, eles estudavam. Hoje são 66. Pelo menos falando da nossa Bíblia protestante. 66 livros. Com qual frequência você tem tido contato com as Escrituras? É todo dia? Uma vez a cada 2 dias? Uma vez por semana? Só no culto? Uma vez por mês? 2 vezes no ano? Quantas vezes você tem contato com as Escrituras? Quantas vezes você se colocou ali dedicando um tempo à leitura da palavra de Deus? Em Salmos, no livro de Salmos, no primeiro Salmo, muito conhecido, fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes disso, tem um prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, estamos falando aqui de uma meditação, de um contato com as Escrituras de forma contínua, de forma sequencial. No Evangelho de Jesus, segundo João, lá no capítulo 5, no verso 39, fala assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais nelas ter vida eterna, são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. Então, examinar a Escritura não é uma vez, mas é constantemente. Olha a quantidade de conteúdo que nós temos aqui. Olha a quantidade de livros. Olha a quantidade de ensino. Inclusive, se a gente... O próprio apóstolo João, ele informa que se tivesse sido escrito tudo o que Cristo fez, lá no João 21, diz assim, no verso 25: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma dessas quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Olha só, tem noção do tamanho do mundo, falando de física aqui, um pouco de fisicamente falando, o tamanho do mundo. Não haveria local, não haveria espaço para descrever tudo que Jesus fez. Dá para sua mente conseguir imaginar isso? Então olha a carga de conteúdo que nós temos. Olha tudo que Cristo ensinou. Os discípulos, nós vemos em várias passagens a dificuldade que eles tinham de entender, e Cristo tentava passar através das parábolas os ensinamentos. E olha a quantidade de coisa, a quantidade de ensinamento, a quantidade de conteúdo que nós temos. Em Timóteo, segundo Timóteo, nós vamos ter uma referência de apóstolo Paulo aqui falando para Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. 2 Timóteo 15, fala assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por que maneja bem a palavra da verdade? Como falei anteriormente, como que você responde uma pergunta de uma pessoa que ainda não tem um contato com a palavra?
Ou como que você vai tentar mostrar para uma pessoa que não é ainda serva de Deus, não é ainda filho de Deus, mostrar para ela que a verdade, ela é o melhor caminho? Como que você faz isso? Moisés, quando ele foi incumbido de falar com o faraó para libertar o povo, ele questionou: mas Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu nem falo bem. E o próprio Deus falou assim, que ele era apenas um canal, ele era apenas um instrumento. Porque quem realmente iria agir era o próprio poder de Deus. Então nós entendemos que nós não temos conhecimento de absolutamente nada. Como eu falei anteriormente, a Escritura foi dada pelo próprio Deus, através dos homens, inspirou os homens. Mas quem deu o conteúdo veio direto da eternidade, direto da boca de Deus. Então de mim não sai virtude alguma, de mim não sai ensinamento algum, eu só multiplico, eu só passo para frente aquilo que eu aprendi, eu passo para frente aquilo que está na palavra de Deus. Então Paulo teve o cuidado de instruir Timóteo que maneje bem a palavra. Então você será aprovado diante de uma congregação, diante de pessoas que vão estar te ouvindo, pessoas que vão estar vendo o seu testemunho, quando você maneja bem a palavra de Deus. E não tem nada mais satisfatório, meus irmãos, não tem nada mais gratificante para nós quando a gente pode pegar uma pessoa que não tem o conhecimento e ajudar ela. De pegar uma pessoa que está passando por uma situação complicada e você levar a palavra até ela. Irmãos, isso é extremamente satisfatório, é gratificante. É poder falar assim: poxa, eu estou podendo retribuir para o reino tudo o que Deus fez por mim. Quando eu me converti, eu tinha no meu coração que, não, eu preciso retribuir a Deus algo que Ele, ou tanto de coisa que Ele fez por mim. O principal, que foi o perdão dos meus pecados, me tirou do lamaçal dos pecados, me trouxe para uma esperança de vida eterna, me trouxe para uma nova aliança, me trouxe para um local agora onde eu posso olhar e falar assim: eu sou filho de Deus, então o que eu tenho que retribuir de alguma forma. E como que eu retribuía? Trabalhando na obra de Deus, levando o evangelho, dando bons testemunhos, sendo aquele que multiplica a palavra de Deus. Então, a importância de se estudar a palavra é também para que você não seja enganado, para que você não seja confundido. Em Efésios, livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele tem um cuidado de falar, em Efésios no capítulo 4, verso a partir do 11, ele fala algo que isso aqui tem que doer no seu coração, irmão. Isso aqui tem que te abrir os olhos, coçar sua cabeça e falar assim: não, realmente eu preciso estudar. Então lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, diz assim: e ele mesmo deu, está falando de Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia e engano fraudulosamente. Irmãos, você tem noção do que Paulo está escrevendo aqui? Principalmente nesse verso 14, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia e engano fraudulosamente. Quantas igrejas, infelizmente, ensinam coisas erradas hoje? Quantas igrejas ensinam doutrinas que são doutrinas de condenação? Por fora parece algo bonito, algo charmoso, mas por dentro está cheio de podridão, de engano, de mentira. Se eu subo num altar, eu preciso ter, primeiro, um temor imenso a Deus. Eu preciso ter na minha mente que o que eu vou falar ali não vem de mim, vem do próprio Deus. Porque o que eu falo vai se tornar a opinião de um próximo. O que eu falo vai ser o ensinamento que aquela pessoa vai multiplicar para um outro. Então eu tenho que ter em mente que eu só posso falar daquilo que é a própria verdade. E se você, que é o ouvinte,
você ouve, mas você não tem conhecimento, o que aquela pessoa está falando para você é verdade. Se ela está falando uma mentira, para você aquela mentira vai ser uma verdade. Porque você não conhece a real fonte de onde ele tirou aquilo. Você não conhece a base de toda a pregação, a base de todo ensinamento, que é a palavra de Deus. Tudo parte daqui. Tudo parte das Escrituras Sagradas. Tudo. Nada é além disso. Tudo parte daqui. Então, a importância de estudar é o quê? Para eu não ser levado por todo vento de doutrina. Quando ele fala um vento de doutrina, é porque são coisas fajúteis, supérfluas. É um vento, eu pego uma folha, eu assopro, ela vai, porque ela é leve. Agora, se eu sou uma pessoa encorpada no conhecimento de Cristo, falou para meu irmão, o que essa pessoa está falando não é verdade. O que essa pessoa está falando não vai levar à vida eterna. O que essa pessoa está falando está levando ao engano. Então, meus irmãos, a importância de estudar é o quê? Para que você seja uma pessoa que leve o conhecimento, não seja enganada e você possa ser útil para o Evangelho. Útil. Porque o mais importante ele já fez para nós. Foi o perdão e deixou o caminho das pedras já para a gente trilhar. Basta que você pegue e estude. Leia e se complete de conhecimento de Cristo. É isso daí, povo querido. Vamos ouvir a programação. Compartilha o seu link, mande para todas as pessoas que você puder. Você vai estar contribuindo para a boa obra de Deus. Irmão Carlos, qual a importância da teologia? Vamos ver a sua opinião também, o que o senhor pode falar para contribuir para o entendimento daquela pessoa que está ligadinha do outro lado. Eu queria ler um versículo que está aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Antes santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós vemos aqui, por esse versículo, que para que estudar? Para que nós nos santifiquemos, para que nós sejamos mais parecidos com o nosso Senhor, para que nós possamos esclarecer, termos entendimento e poder ajudar outras pessoas também. Estudar a teologia para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, para que nós possamos ser luz nesse mundo e sal da terra, ajudarmos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Como que nós podemos fazer isso se nós não tivermos uma base sólida, assim como o irmão Guilherme estava falando aqui agora? Se você não tem um firme fundamento, você é levado por qualquer vento de doutrina. Então, quantas pessoas hoje elas são enganadas, acham que estão servindo a Deus, mas na verdade estão vivendo no engano. Por quê? Porque não têm o hábito de ler a palavra de Deus. E apesar de nós fazermos jejum, aqui ninguém consegue ficar muito tempo sem comer, né? Então nós não podemos ficar sem nos alimentar da palavra de Deus também. Porque aquilo que nós alimentarmos vai ser o que vai nos sustentar, que vai nos levar adiante. Então, se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, se eu não procuro estudar, se eu não procuro fazer um curso de teologia, ou até mesmo buscar, né? Às vezes a pessoa não tem essa condição, essa opção, mas hoje, como o irmão Guilherme falou, nós temos tantas opções de livros, nós temos aí canais que nos oferecem estudo baseado na palavra de Deus. Então, enquanto você não tem essa oportunidade, busque ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia todos os dias, porque ela é que vai te trazer ali conforto, alívio e principalmente te confrontar. Se você lê e não se sente confrontado por aquilo que você está lendo, alguma coisa pode estar muito errada. Porque o que nós procuramos quando nós lemos a palavra? Nós procuramos nos alinhar com a vontade de Deus. Então, não deixe para ler a sua Bíblia só no domingo, só aquela porção que é apresentada. Leia, tenha o hábito, se você procurar, você vai encontrar diversos planos, você consegue ler poucas páginas da Bíblia por dia, e no final de um ano você leu a Bíblia inteirinha. É maravilhoso. Assim que eu me converti,
eu queria muito, e eu tinha até um medo de que o senhor voltasse ou me recolhesse e eu não conseguisse ler pelo menos uma vez. E graças a Deus eu consegui. Eu tenho o hábito de ler pelo menos uma porção da Bíblia todos os dias. E é o que tem alimentado, é o que tem me sustentado, me ajudado, e inclusive ajudar outras pessoas. Muitas vezes a pessoa até tem uma Bíblia, ou ela até frequenta uma igreja, faz muitos anos, mas você percebe na conversa ali que a pessoa não leu, às vezes, nenhum livro inteiro da Bíblia. E como que nós vamos nos manter firmes se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus? Não é verdade, pastor? Com certeza. Às vezes a gente até menciona aqui na programação, você quando vai na loja e compra lá um aparelho, ele vem um manual, né? Todo aparelho, se comprar uma televisão nova, você já vai ficar meio complicado onde que liga esse trem. Você vai ter que procurar um manual, para você aprender a lidar da maneira correta. A Bíblia é o manual da vida. Então é importante a gente conhecer como que nós devemos nos portar, fisicamente e espiritualmente, porque aqui também manda. Tem muitas pessoas que fisicamente não tem nenhum problema, mas espiritualmente não dorme, depressão, angústias, diversos tipos de problemas. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela esclarece para que a gente possa ter entendimento para sarar as feridas que existem na alma. Nós vamos a mais uma pergunta, a última pergunta, depois vamos passar os endereços, os horários, para que você tenha conhecimento e venha buscar também o conhecimento da palavra de Deus. Irmão Guilherme, qual o objetivo da teologia? Não temos um objetivo, né? Um em específico e isolado. Então, cada pessoa ela vai definir qual o objetivo de estudar para ela. Então, nós temos vários. Então, por exemplo, a pessoa ela tem desejo de pregar. Eu quero ser um pregador da palavra de Deus, quero ser útil na ministração da palavra, em uma congregação, ou em locais de recolhimento, em hospitais, no meu próprio trabalho, na minha própria casa. Então eu quero ser um pregador. Então como que eu faço? Eu preciso estudar. Então tá aí um objetivo para ser um pregador. Ou então, eu quero ser um professor de teologia, eu quero dar aula em uma escola de teologia, eu quero dar aula em uma faculdade de teologia. Então um objetivo. Então para isso você precisa começar. Para ser um professor, precisa estudar teologia. Eu tenho o desejo de ser um líder de uma congregação, eu quero ser um líder religioso, eu quero ser um pastor, eu quero ser um diácono, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um músico. É quem diz que o músico de uma igreja não precisa estudar, muito pelo contrário, ele também precisa estudar. Não é porque a função dele dentro da igreja é tocar um instrumento ou cantar, que ele não deva ser um conhecedor das Escrituras, porque primeiro ele é filho de Deus, depois ele é um instrumentista, um músico dentro da igreja. Então, primeiro, conhecer as Escrituras. Então, para ajudar outras pessoas. Então, não tenho interesse em ser um líder, eu participo de uma igreja, mas não quero ser um líder, não quero fazer parte de liderança de nenhum departamento, mas eu quero ajudar outras pessoas, eu quero levar esse evangelho à frente, de poder ser um apoio, um canal de apoio para pessoas, só que o meu apoio vai se basear na palavra. Então, eu preciso estudar, eu preciso ter o conhecimento. E como eu falei, não existe um objetivo isolado, mas tudo que a gente falou até aqui, a preocupação com a nossa vida, com a nossa saúde espiritual, ela tem que estar em jogo. Só que eu não posso fazer isso por você. O pastor não pode fazer isso por você. A gente busca facilitar, a gente busca trazer estudos para a igreja com facilidade, com uma linguagem facilitada, conteúdos que a pessoa vai conseguir entender, usar uma oratória facilitada. Então a gente tenta ajudar, facilitar, mas realmente se apegar no estudo depende de cada um, é algo individual. Então nós demos alguns exemplos bíblicos, e Paulo vai falar também lá em Timóteo, quando ele vai dar os critérios para uma pessoa ser um bispo, ser um diácono, ele dá vários critérios, inclusive manejar bem a palavra. Então, você percebe que
ser um conhecedor das Escrituras faz parte da vida cristã. É como se fosse ali dia a dia, não algo a mais. Então, estudar teologia virou como se fosse algo extraordinário, como se não fosse cotidiano, como se fosse a exceção. Ser estudante de teologia é exceção. Não. Estudar teologia, e não me confundam quando eu digo teologia, estou falando da palavra de Deus. Então, estudar as Escrituras Sagradas deve ser algo cotidiano. O irmão Carlos disse, todo dia uma porção, todo dia ter contato, ouvir pelo menos. Meu dia é corrida, eu não tenho tempo suficiente para parar e fazer uma leitura de qualidade, mas eu consigo ouvir a palavra, consigo pegar um áudio e ouvir a Bíblia em áudio, ou ouvir uma pregação, um estudo, eu consigo de alguma forma ter o contato. Então, hoje realmente não tem desculpa. Hoje a pessoa ela pode até inventar, tentar achar um caminho, mas realmente não tem desculpa para não estudar. Não tem. É só se você quer ter interesse, tem infinitos caminhos. É isso daí. Existe sempre um objetivo, né? Para que você busque esse conhecimento. Qual o projeto que você tem no seu coração? Às vezes a pessoa pergunta, eu não quero ser pastor, não quero fazer a obra, mas não quer ser feliz? Importante buscar algo que te dê uma estrutura para você ter uma visão mais ampla da palavra de Deus. Quando você possa ler e não acontecer o que muitas vezes acontece hoje. Tem hora que você lê algo e fala assim, eu não entendi isso aqui, não entendi o que quer dizer isso. Uma parábola, uma explicação. O pastor Aguinaldo até mencionou no culto domingo, que às vezes o porquê Jesus teve que nascer de uma virgem. O porquê. Você vai aprender tudo isso no curso teológico. E eu faço essa pergunta também para o irmão Carlos. Irmão Carlos, qual o objetivo da teologia? Bom, o senhor mencionou aqui, já deu uma boa explicação, assim como o irmão Guilherme. Então eu vou dizer porque é importante para mim estudar, né? Assim como o irmão Guilherme falou, estudar a palavra de Deus. Porque às vezes você não tem a oportunidade de estar fazendo um curso, mas você tem a Bíblia, ou se de repente você tem uma dificuldade, você pode conseguir a Bíblia em áudio. Por que eu acho importante estudar a palavra de Deus? Porque é um manual da vida. É através da palavra de Deus que eu aprendi algumas coisas, alguns comportamentos que eu tinha que estão errados. É através da palavra de Deus que eu sou confrontado. É através da leitura da Bíblia que eu aprendo a ser gente. É através da leitura da palavra de Deus que eu aprendo a me adequar àquilo que Deus tem, aquele que é o padrão de Deus para a nossa vida. É através da leitura e do estudo da palavra de Deus que eu aprendo como ser um filho, aprendo como ser um pai, aprendo como ser um irmão, aprendo como ser um bom funcionário, aprendo a como lidar com as pessoas da forma que Deus espera que seja feito. Então, eu acredito que a importância de estudar a palavra é de que nós estejamos dentro daquele padrão que Deus tem para nós. É claro que ninguém é perfeito, nós erramos enquanto estivermos nesse mundo. O pecado é uma realidade, mas é algo que deve acontecer como um acidente, não como uma prática comum. Então, eu acho que, para mim, a importância de ler a palavra de Deus é estar me adequando, me ajustando àquilo que Deus quer que eu seja, aquilo que Deus espera que eu faça como pessoa, como marido, como filho, como pai, como irmão, como servo de Deus, como obreiro. Eu acredito que a importância de estudar está em aprender a como me comportar e, principalmente, né, tá dentro desse padrão de Deus e levar também o conhecimento da palavra de Deus às outras pessoas também. Glória a Deus. Amados, nós vamos a um intervalo, um pedacinho só de um louvor aqui e vamos voltar com as informações, endereço, telefone, para que você possa ter mais informações sobre o assunto. Fique ligadinho, não sai daí não.
Estamos apresentando programa Ligados em Cristo. Estamos de volta com o programa Ligados em Cristo. Estamos nos momentos finais e eu quero agora convidar você, pega aí um papel, pega uma caneta, senta numa mesinha aí para você anotar os contatos da Escola de Teologia Luz e Vida em Cristo, que dará início em janeiro. Inclusive vamos ter um culto de inauguração que nós convidamos você a participar. E eu vou passar agora para o irmão Guilherme, para que ele possa passar os contatos, telefones, também para o pastor Carlos, depois para o irmão Carlos, para que ele possa passar o endereço também, para que você possa estar indo lá tomar um café com a gente, tá bom? Então, irmão Guilherme, o senhor pode passar para a gente os contatos, para que essa pessoa possa ter mais informações? Com certeza, o curso de teologia, ele é uma novidade da Igreja Luz e Vida em Cristo, e nós temos o propósito de ter um curso acessível, né? Um curso para que todos possam fazer. Então nós vamos começar este curso em janeiro de 2026, vamos ter o culto inaugural para divulgar o curso. Nós já estamos divulgando, né? Fazendo a divulgação do curso. O endereço da igreja que é o local sede que será ministrado as aulas, que é Rua Siqueira Campos, 4275, Jardim Pavese, Pirassununga, São Paulo. Os encontros vão ser todas as quartas-feiras, às 19h30. Vai ter um custo de apenas R$ 45, porque o material vai ser impresso e vai ser entregue a cada aluno. Então, é um valor acessível, algo simbólico, justamente para poder dar a condição de todos participarem. Vou deixar aqui 2 telefones para você que tenha interesse em fazer o curso, para que entre em contato conosco para fazer a sua inscrição, para poder também já garantir o seu material. Então, o primeiro telefone é o DDD 19 99 647 5432. Esse número você vai falar direto com o pastor presidente da igreja, pastor Aguinaldo. O outro telefone é o 21 96418 4876. Esse você vai falar comigo. Ou então, se você preferir ir presencialmente, a Igreja Luz e Vida está todos os dias de segunda a sábado aberta, das 8 até as 11h30 da manhã. Então você vai poder falar diretamente com o secretário da igreja, vai falar com o Fábio e vai ter novamente acesso a essas informações. Pode ir lá conhecer a estrutura da igreja, conhecer o local que vai ser ministrado as aulas e fazer a sua inscrição. Mas fique à vontade em mandar mensagem, fazer ligações. Estamos com alegria no nosso coração e aptos para recebê-los. Glória a Deus. Também o irmão Carlos pode passar o endereço? Sim, venha estudar conosco na Rua Siqueira Campos, número 4275, no Jardim Pavese. Venha nos fazer uma visita. Se você congrega em outra igreja, não tem problema nenhum você fazer o curso com a gente, né? Porque nem todas as igrejas têm a oportunidade de estar oferecendo. E se você não congrega, ou se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, aproveite, faça uma visita, venha num dia de culto. Nós temos cultos às sextas-feiras e aos domingos, né? Domingo nós temos o culto de manhã, às 9 horas e às 18 horas, e às sextas-feiras, às 19h30. Venha nos fazer uma visita. Glória a Deus. Gostaria de deixar as considerações finais com o irmão Guilherme, para que depois que também o irmão Carlos deixar as considerações finais, nós vamos entrar no momento da oração. Então, eu quero que você... o programa aqui ele é bem rápido, né? A gente não consegue esgotar todo o conteúdo. Então, a gente focou naquilo que é principal e eu espero que tenha sido possível abrir a sua mente para a importância de estudar a palavra de Deus. E nós estamos à disposição para toda e qualquer dúvida, toda e qualquer dificuldade. Entre em contato conosco. Lembrando que a Igreja Luz e Vida também tem um app que você pode baixar na Play Store ou lá na Apple Store, e você pode ter acesso aos conteúdos da igreja, acesso ao estudo bíblico que nós temos salvo. Nós temos uma playlist salva no YouTube. É só você entrar lá, colocar Luz e Vida em Cristo, estudo bíblico, vai ter acesso lá a uma quantidade de vídeos para você já começar o estudo da palavra de Deus. Não deixe para amanhã, não deixe passar o tempo, não seja um procrastinador.
avance no estudo da palavra, avance em sabedoria, em conhecimento. Eu queria agradecer aqui o convite do pastor Francis, do irmão Guilherme, né? Pedir desculpa de antemão, porque eu fico nervoso aqui para falar, mas é uma coisa que eu gosto muito, de estudar a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus. E engraçado que antes da conversão, eu tinha uma visão completamente diferente, né? E a palavra de Deus diz que o homem carnal ele não discerne das coisas espirituais, né? Então eu queria agradecer a Deus, queria agradecer ao convite e convidar você, não perca essa oportunidade, né? Assim como o irmão Guilherme falou, o valor é R$45, é um valor simbólico, é para pagar realmente, né, as impressões ali, a apostila, e esse valor é um valor por módulo, né? Então o curso vai ter duração de um ano e meio, mas esse valor vai ser cobrado por módulos, né? Então, se nós formos ver hoje, se for comer uma pizza, tomar um refrigerante, qualquer pessoa gasta muito mais do que isso, né? Então, invista em você, invista no seu crescimento espiritual. Não perca essa oportunidade. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, isso lhe será feito pelo Pai, que está no céu. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos neste momento em Tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor possa mover o coração de cada pessoa, de cada ouvinte, de cada internauta que esteja nesse momento participando desta programação, aqueles que ainda vão participar no período mais à tarde, à noite, madrugada, manhã, que o Senhor possa abençoar cada um segundo as suas necessidades. Que o Senhor, meu Deus, possa trazer a sabedoria e o entendimento que vem do alto, que o Senhor abençoa esse curso teológico, meu Deus, essa escola de teologia, Luz e Vida em Cristo, que acontecerá a partir de janeiro. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, cada vida, cada pessoa, e assim nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém.